Ei, gente, estamos aqui. Eu, Renata, Verônica, para mais uma vez falar de um óleo. E é engraçado que esse óleo que a gente vai falar hoje é um óleo de uma plantinha que todo mundo já viu, todo mundo já viu, não, todo mundo já sentiu o gosto, nem que seja num biscoitinho de polvilho, num chazinho delícia, naquele chazinho da casa da avó. Falaremos hoje a respeito do fênel, mais famoso, vulgo, erva doce. E é uma, como eu falei, aí a Renata mostrando, é uma erva, né, uma plantinha que a gente já, todo mundo já escutou falar, muitas pessoas, quem é de Minas já comeu biscoito de polvilho com erva doce, porque é batata, todo mineiro conhece isso. Broa com erva Broa com doce. erva doce, verdade. Só que aí a gente, quando a gente começa a estudar, a gente vê que a erva doce não é de agora, é de muito tempo atrás. Para vocês terem uma ideia, a gente acha relatos de que Hipócrates, o pai da medicina moderna, já receitava um chazinho de erva doce para as mamães que estavam aumentando, para ajudar no aumento da produção de leite. Então, assim, Algumas pessoas conhecem como funcho também, né? o funcho doce, né? Porque o funcho, tem gente que confunde. Eu, inclusive, confundia muito, para mim era uma coisa impressionante, porque eu confundia. Eu lembrava de fênel, aí eu lembrava de funcho, aí eu lembrava de funchicória, que era aquele pozinho que colocava no bico do neném, para o neném não dar aquele escândalo todo. Mas funchicória e erva doce não tem nada a ver uma coisa com a outra. Risca isso da sua cabeça se você pensa igual eu pensava. Mas aí a gente vai ver que ele era usado já há muito tempo como anti-inflamatório, como antiespasmódico, para o mental dos guerreiros que iam para a guerra. Então, eu acho que assim vai ser um compilado aqui bem bom de como a gente pode usar e abusar desse olhinho. Ô, Esse mês a Fernanda, gente está. Oi. só lembrando aqui que falar um pouquinho só dos componentes principais dele, que um dos componentes é um éter que chama transanetol. E esse anetol é responsável, como a maioria dos éteres, por essa ação antiespasmódica dele especial, mas é uma substância que você não encontra em outros óleos em geral, mesmo óleos que têm ação antiespasmódica. Então, é uma das coisas que mostra a característica dele aí, que desde a época medieval sendo usado. Né? Verdade. E esse mês, ele está como óleo do mês, então tem quem fizer 120, até 125, no mínimo, né? De 125 PVs até o dia 15 do mês, vai ganhar ele como óleo do mês. O nosso óleo de erva doce, né, o nosso fênel, ele vem da Europa. Ele é oriundo da Europa e Mediterrânea, ali por ali, e o nosso vem de lá. Mas depois ele já se alastrou para vários países. E a destilação na doTERRA, tem gente que tem outras empresas que fazem destilação das folhas, da raiz, de tudo junto. A doTERRA faz a destilação a vapor da semente. Vê, conta um pouquinho para nós aí, o que você vai falar, o que você vai ensinar para nós do erva doce? Ele, na questão emocional, ele traz essa confiança para si mesmo. E ele traz de volta a paixão pela vida, assim. Então, quem está mais enfraquecido, sentindo desanimado, é um óleo que vai dar esse ânimo, trazer coragem, vai trazer empoderamento. Nas emoções aqui, tem um livro que a gente gosta muito sempre, que é o livro das emoções. Ele fala que ele ajuda, esse óleo ajuda a ouvir, esse óleo ajuda a ouvir os sinais de fome, sede, saciedade ou exaustão física. O fenel também ajuda a recuperar o apetite por nutrição, tanto de comida como de vida. Então, quando você está sem vontade, desanimado, né, para assumir responsabilidades, esse óleo vai te trazer essa sintonia e essa ajuda com a sociedade, que as meninas depois também vão falar, que ele é um óleo que vai ser um suporte aí para quem, né, está fazendo um controle alimentar, ele pode ser um aliado aí junto a outros óleos.
Então, nessa coisa de você falar de ele trazer vontade, de ele trazer segurança, né? É interessante que os gregos apelidaram ele como Maraton, porque eles faziam com que os guerreiros que iam para a guerra usassem esse chazinho, né? Para eles se sentirem mais confiantes e se sentirem mais fortes para irem para a guerra. E aí a gente sabe, depois que a gente cresce e vira adulto, você sabe que a confiança não é 50%, é 95% do caminho andado, é você ter confiança no que você está fazendo, era batata. Então, realmente, o emocional, eles já usavam ele para o emocional lá atrás. E aí Lembrei daquele filme 300, né? E como ele vai ser um Confiança. óleo que vai acalmar aí o digestivo, ele também auxilia aí nessa questão da segurança, assim, do não julgamento também, de você não ficar preocupado com opiniões alheias. Um óleo também que atua nesse sentido. Nessa Então, questão emocional também, que né, até nesse livro fala, né, que essa realidade entre quem você é, né, e as suas necessidades, essa sintonia das necessidades reais do corpo, ajudam a você evitar buscar experiências que entorpeçam, né? Que é assim, eu estou passando por um problema difícil, eu vou comer muito. Aquela pessoa que come, aquela alimentação emocional, né? Então você consegue ter um equilíbrio maior desses impulsos para aliviar algum sentimento que você não está conseguindo lidar. E isso também pode ser, seja por abuso de comida, mas também por cigarro, por álcool, por dependências químicas, que aí vai trazer uma maior segurança para essa pessoa de entender que aquela necessidade dela não é ali que vai resolver. Então, traz essa calma, ele é um óleo calmante, né, que ele vai acalmar a mente também. Então, ele traz essa segurança para você seguir adiante sem buscar aquela bengala que a gente usa, seja na comida, no cigarro, na bebida. E aí eles sugerem o uso, como sempre, aromático, né, para as emoções, mas também o uso oral, inclusive, para as emoções, nesse caso aí, né, Vê? No livro. eu gosto muito no difusor, vai ser uma coisa muito boa de colocar no ambiente, uma gotinha na mão, e também podendo ser colocado, potencializar aquele chá, né? E a Fernanda, aí, porque a gente pensa, né? É calmante. Como aí os guerreiros já usavam para coragem, para o ânimo, a Fernanda viveu isso, né, Fernanda, na carne, essa semana, essa maratona aí. Antes, eu só queria falar que quando a respeito dessa alimentação no estresse, porque às vezes a pessoa fica estressada e não é que ela come muito, às vezes ela para de comer, ou então ela fica estressada e ela come, dá aquela indigestão. Então, na realidade, esse estresse ligado à alimentação, não só de quem come muito, né? Não só a compulsão por comida, né? É que ele vai ajudar a dar uma amenizada nisso. E aí a Vê falou disso, a gente estava até comentando aqui antes de entrar, de abrir, né, para todo mundo, a gente estava comentando com a Kátia, geralmente a gente usa o óleo uma semana antes, né, para a gente viver só aquele óleo durante uma semana. E aí essa semana eu não fiz isso, eu só fiz ele ontem e hoje. E ontem e hoje eu usei uma gotinha de manhã e uma gotinha à tarde. E fui fazer academia, faço academia, fazia de manhã e agora estou fazendo à tarde. É impressionante. Até a minha personal falou: o que está acontecendo que você está nesse gás todo? E ele Eu uso realmente. aromático, né? Não, usei ele na água. Coloquei uma gotinha na água, coloquei na minha garrafinha. E aí, peraí, deixa eu só fechar um áudio que tem aqui, gente. E aí, eu lembrei também que quando. Antigamente, né, quando os gregos usavam isso para os guerreiros, eles usavam para trazer a segurança emocional, mas eles usavam também porque ele dava um gás maior, ele trazia mais força sem aumentar a fome. E ele é um óleo que ele também é usado para essa questão da fome, né? Ele é usado porque os guerreiros usavam isso antigamente para guerrear, para ganhar mais músculo, sem ter mais fome, e as mulheres usavam para emagrecer. Por que elas usavam para emagrecer? Primeiro, que ele dá uma calmadinha no estômago, os
Os ingleses usavam também, antigamente, quando eles faziam um período de jejum, eles usavam para dar a famosa enganada na fome. E aí a mulherada também usava. A mulherada também usava, vou passar a usar agora. Então, conclusão, eu usei ele ontem e hoje, eu fiquei impressionada com essa coisa da fome. Eu não vou dizer, porque eu tento já fazer um controle, e a minha fome é mais emocional, mais psicológica, né? Não é emocional, a minha fome é psicológica. Então, quando eu me dá aquela vontade de comer, de mastigar, eu já vou tentando fazer outra coisa. Então, nesse sentido, eu realmente não vi diferença. Mas eu vi muita diferença no treino da academia, e eu vi muita diferença no diurético. Muita, muita, muita. Renata tem até umas coisinhas aí para contar para nós também. Ah, no do diurético, nós vamos pular para o respiratório, que a gente pegou com a cabeça, Vai vamos lá, passar para o pode ficar à tronco vontade, faça o agora. que você quiser. Aproveitar, quem tem o óleo ou vai adquirir o óleo esse mês, vai ganhar o óleo esse mês, né? Aí a gente vai pensando, usamos a cabeça, o que, que a gente pode usar agora para o respiratório, né? Ele, além do anetol, que eu tinha falado lá, que é um dos componentes que é antispasmódico, ele tem dois componentes, o alfa-pineno e o limoneno, entre outros, vários outros componentes, mas os principais são esses três, que são terpenos que têm uma ação expectorante. Então, ele também pode ser usado para as questões respiratórias. Então, se você tem aí, está resfriado, COVID com sintoma respiratório, qualquer sintoma respiratório vai ajudar tanto em tosse quanto para expectoração. O Dominique Baudou, nesse livro aqui, que a gente sempre cita os livros também que a gente gosta, né? Ele é um aromaterapeuta muito importante, ele cita o fênel para dispneia, que é a falta de ar, para asma, para bronquite, e ele dá uma receita no livro dele, usando o fênel para falta de ar, com vários óleos que a gente não tem no Brasil. Ele tem muitas receitas assim, isso é uma coisa que para a gente acaba sendo pouco prático às vezes, mas ele usa entre esses óleos, ele usa um tipo de manjericão, e o nosso manjericão também tem uma ação expectorante, e usa o fênel. Então, pode usar, se você tem o fênel em casa, para as questões respiratórias. E o Zengeste, por exemplo, é um Renata, blend da doTERRA. Oi? no lugar do manjericão, a gente pode colocar também o tomilho ou o orégano, né? Pode, mas estou dizendo assim, mais para a questão pensando na questão de expectoração, de secreção pulmonar, Você acha que o manjericão é ou melhor? a falta de ar. Mas é óbvio que, por exemplo, a tosse, a gente até falou nas lives que o tomilho e o orégano foi ótimo para a gente, né? Quando a gente estava com Covid, e foi muito bom. Então, assim, é uma das coisas que você pode usar. Mas se você tiver só o fênel na sua casa, você pode usar ele para as questões respiratórias, que vai ajudar. Inclusive, a Poli dá sempre dica, quando é sinusite, quando está com secreção, que o Zengeste é um óleo que ajuda a expectorar. Ele é um blend feito para o digestivo, mas ele também ajuda a expectorar. E um dos motivos é porque ele tem o fênel na composição dele. Então, ele tem uma ação expectorante também por conta do fênel. Então, para as questões respiratórias, pode mandar brasa com o fênel também. Então, outra indicação desse óleo aí. Agora Renata, vamos descer mais? Vamos para o abdominal? e ele vai estar, né? A gente vai estar falando aí, você já citou o Zengeste, ele está ainda no Claricalme, né? Que vão chegar aí nesse ventre aí, e no Whisper, né? Então, ele é um coringa aí para várias situações. O Whisper Como para na trazer questão essa hormonal. confiança aí, né? O Whisper traz essa questão do amor próprio, né? Da confiança, e ele, nas questões emocionais, ele ajuda nisso aí. E pro digestivo, então, vamos descer, vamos chegando na barriga. Como a Fernanda falou, né, os ingleses lá usavam para despistar no jejum, e desde os tempos medievais, essa ação espasmódica dele é usada, por exemplo, para chá, para as cólicas em crianças. O Dominique Baudou, mais uma vez, cita ele nessa ação antiespasmódica dele, principalmente por causa do transanetol que ele tem. Ele cita também uma receita para cólicas em bebês. Aí ele associa, por exemplo, com a camomila romana e outros óleos também que a gente não tem, e ele sugere aplicar no abdômen do bebê depois das refeições. Aí ele dá uma orientação que ele fala assim, que os óleos de fênel que tenham uma concentração de fenchona maior que 1%, ele sugere para usar em crianças só acima de 30 meses de idade. Então, assim, 2 anos e meio ali
de idade, você poderia usar o fênel se tiver fenchona mais do que 1%. Eu peguei o nosso aqui da Doterra, aqui no fundo do vidrinho tem um número, né? Eu joguei lá no Sus2U, no site, e vi que o nosso tem, o meu aqui, esse meu vidrinho aqui, tem mais do que 1% de fenchona. Então, pela indicação do Dominique Baudou, usar em crianças mais acima de 2 anos e meio. Aplicar no abdômen ali, na concentração de bebezinho mesmo, né? 0,5% a 1%, 1 ou 2 gotas no máximo, diluído em 10 ml de óleo de coco e aplicar no abdômen do bebê para as cólicas. E o adulto também, obviamente, podendo passar para cólicas abdominais, né? Para enjoo, para náusea, apesar dele não ser um óleo que tem uma ação antiemética, né, contra enjoo direta, essa ação dele antiespasmódica e a ação carminativa dele, que é uma ação em relação a gases, faz com que ele ajude a potencializar qualquer blend, qualquer mistura que você faça para enjoo. Então, ela cita algumas pesquisas, a Jane Buckley, eu estou sem o livro dela aqui agora, mas no livro Aromaterapia Clínica, ela cita estudos em que pessoas em travessia de barco usavam o fênel aromaticamente junto com o gengibre e melhorava bastante o enjoo da embarcação, que muitas pessoas sofrem muito, né, com isso. Às vezes a pessoa vai fazer um cruzeiro, passa 2 dias passando mal, até se adaptar e poder curtir. Então, o fênel e o gengibre leva, se você for fazer aí um passeio de barco, pode te ajudar nesse enjoo de barco. E também para flatulência, para gases em geral, né? Ô, Renata, a gente também, né, já que a gente está descendo, é usado também para aumentar a produção de leite nas mulheres, né, amamentando. Então, é um óleo uma das importante ações para dele. tomar. Então, para quem está, né, com um bebezinho, para quem tem TPM também, aí chegando nessa parte, né, abdominal, TPM, equilíbrio hormonal, ele também é muito, muito bom, passado também. Então, você pensa, você vai ter 2 por 1, né? Se você tiver alguma questão, passar ele todos os dias vai te ajudar tanto digestivamente, quanto nessa questão hormonal também, associada ao gerânico. Lembrando que o digestivo tem ele no Zengest por conta dessa questão da ação digestiva. Fernanda, quer lembrar aí do controle da alimentação, então, que agora a gente já falou do mental e do digestivo, e então, lembrando, resumindo assim. Como esse povo já está acostumado que a gente vai e volta, sobe e desce no corpo humano, deixa eu continuar no intestino. Lembrando dele na síndrome do intestino irritado. Ah, sim, detox também, né? Detox de pâncreas e fígado. Ele é muito usado também na detoxificação, tanto de ambiente. Os antigos também acreditavam que ele tirava os maus olhados, que ele fazia um detox na aura da pessoa, que ele protegia de maus fluidos também, e aí ele é esse olhinho que vai ajudar na detoxificação do corpo, tanto pâncreas e fígado. E aí, falando de detoxificação, o que a gente lembra? Exageros alimentares e alcoólicos, para você que achou que não ia ter essa dica essa vez. Como ele vai ajudar na detoxificação hepática, ele vai sim ajudar quando a gente come demais ou quando a gente passa da conta na bebida. E ele ajuda também por ser muito diurético, né? Então, também vai ter... nesse caso, eu nem sei se é por causa disso, porque sendo diurético, ou não, se o fígado estiver ruim, você vai fazer xixi, o fígado vai continuar ruim, né? Mas ele ajuda nessa coisa. A Verônica já pensou num pé inchado, entendeu? Não, falando que também, né, tem essa ação diurética, e, né, porque... né, passa também por essa parte do detox, você, né, quanto mais elimina, você está eliminando também as toxinas que estão aí, né, e no sangue também, né, ele ajuda também a purificar o sangue, não é isso? Nessa parte da mulher, né, que a gente estava falando, que a V começou a falar aí das TPMs, das cólicas, tanto do fluxo mais aumentado como do fluxo irregular também, ele vai ajudar
nessa regularização. E eu acredito que ele regula isso, porque primeiro que ele vai ajudar nessa questão dos movimentos peristálticos, né? Por isso ele ajuda também no intestino, então ele vai ajudar no movimento do intestino, ele vai ajudar no movimento do útero, e ele também tem o efeito calmante dele, né? Ele tem aquela coisa toda que a gente quer morder parede quando está com TPM, e aí ele vai ajudar nisso também. Ele também tem ação ele é, segundo o Dominique Baudou, né, ele é linfotônico e flebotônico, então ele tem ação nesse controle de sangue, de fluxo menstrual também, né? Então o fluxo em excesso ou a irregularidade menstrual, então ele vai ajudar também nessa questão do sangramento, né? Do fluxo até da trombose, né, que a gente falou hoje. E agora, mas ainda falando dessa questão do ciclo menstrual, a Jane Buckley, ela fala de dismenorreia, né, que é quando a pessoa tem dor em algum período do ciclo menstrual próximo à menstruação ou durante a menstruação, e às vezes dor muito intensa. Algumas mulheres vão parar no hospital, às vezes para fazer medicação para dor, porque quem tem cólicas muito intensas, quem tem talvez oh meu Deus, como que é o nome, Fernanda? Endometriose, por exemplo, a pessoa pode ter dor intensa, ele pode ajudar, ele pode ser uma das coisas que ajuda nessa questão, porque vai ajudar nesse espasmo uterino e vai ajudar nesse controle do fluxo uterino. E aí a Jane Buckley cita para usar óleos de ação antiespasmódica associada à ação analgésica. Aí, assim, caneta e papel na mão. Se você não está com papel e caneta agora, depois você assiste a live de novo e anota os óleos que ela cita. Dentre os de ação antiespasmódica, ela cita fênel, camomila romana, lavanda, salves clareia, alecrim, rosa, gerânio, e associar com óleos de ação analgésica, lemongrass, lavanda, manjerona, gengibre e peppermint. Não precisa decorar isso, mas o fênel é um desses óleos aí para usar. E o Dominique Baudou também fala de associar para cólicas, para ter essa ação antiespasmódica mais potente, usar um óleo de ação antiespasmódica que seja rico em éter, como, por exemplo, o fênel, e aí ele sugere associar a óleos que sejam ricos em ésteres, como a lavanda, o gerânio, ele cita ylang-ylang e camomila romana, e todos esses que eu citei aqui, eles estão, que ele falou, né, lavanda, gerânio, ylang-ylang, camomila romana e fênel, são composição do claricalme, então o fênel, ele é associado nesses óleos, a esses óleos, ele vai ajudar, então, bastante pessoas, mulheres que tenham cólicas no período menstrual, pré-menstrual ou menstrual. Pele também, ele vai agir como um tonificante e purificante da pele. E aí a gente só abre um parêntese para que quando usado na pele, no uso tópico, usar ele bem diluidinho. Então, às vezes, se você colocar, vamos supor, você vai fazer uma massagem, pega a quantidade de creme que você vai passar no corpo todo, coloca uma gotinha de fênel, que aí ele fica bem diluidinho, a gente não tem nenhum problema quanto a ser dermocálcico. Evitar no rosto quase também, não sai. né? Evitar no rosto. Apesar dele poder ajudar com ruga, ele ser um tonificante da pele, tudo, ele no rosto você pode acabar tendo um pouco de irritação, por ele ser um óleo um pouco... o cheiro dele é bem suave, mas Sim. ele é bem gentil, o cheiro dele, mas na pele ele pode causar uma certa irritação. Então, vale a pena cautela e canja de galinha. Isso é faz mal para ninguém. A gente sempre fala isso, né? Para tudo, como regra, sempre misturar com óleo de coco. E você encontra algumas literaturas, e nesse aqui é uma delas, que já ele fala que pode ser aplicado puro, sem qualquer diluição. Mas eu não gosto de sugerir isso, tirando a lavanda em casos muito específicos. Se eu não testar, eu nunca dou essa dica. Falei, gente, como regra, lembre, vai passar na pele? Usa um óleo de coco. Mesmo porque a absorção dele, dos óleos essenciais, é melhor quando passado com um óleo de coco, porque os óleos essenciais eles são tão voláteis,
eles não são graxos, né? Você não passa na pele e fica melado. Eles evaporam muito rápido. Então, você quer que ele tenha ação ali para desinflamar, para penetrar e tudo, e parte dele já vai evaporar na hora que você passar. Então, passar o óleo de coco, além de ajudar a proteger, vai ajudar até ele parece contraditório. Ele está ele tá diluído, mas ele vai ter uma ação maior porque vai permanecer na pele por mais tempo. E vai E alcançar além disso tudo, uma área maior também, né? Tem uma área maior de alcance, porque senão você ia ter que usar 10 gotas para espalhar aqui, lá, né, no braço todo. Se você usar uma gota, você vai espalhar no braço todo com creme. Economiza seu olhinho, né? E não causa uma irritação. e além disso tudo que a gente falou, que a gente pode usar o fênel, a gente pode usar na culinária também. Ele é liberado para ingestão. Ô, Fernanda, só fala dele, da ação antitrombótica dele. Pode falar, fica à vontade. O anetol também tem uma ação antitrombótica antiplaquetária, então, de largo espectro. Então, para tromboses, ele pode ser um óleo também para passar ali na perna, para passar quem tem varizes, para ajudar também nessa questão circulatória. Diluído também óleo de coco, como a Vê falou, né? E aí, indiretamente, ajuda o sistema circulatório como um todo, né? Agora vamos falar de comida. Pois é. De comida, a gente pode usar ele também, ele é liberado pelo FDA para ingestão. A Anvisa, me parece que ainda não liberou, mas estamos em via de. Mas a gente pode brincar com ele na cozinha, né? Tipo, você vai fazer um leitinho quente, pode pingar uma gotinha de fênel. Você vai fazer um biscoito de polvilho, a gente brincou antes, que os mineiros, todo mundo conhece biscoito de polvilho, broa de fubá com erva doce, e realmente é muito bom. Hoje, como eu falei, eu coloquei na minha água, gostei muito, gostei dos resultados. Os resultados foram bem palpáveis, sabe? Foi assim, foi bem visível mesmo. Então, aproveita que esse mês a gente está com esse óleo como óleo do mês. Faça a sua compra até o dia 15, garanta o seu e, ó, manda ver, aproveita. Agora a gente vai parar a gravação, que a gente vai tirar dúvida de quem está aqui na sala com a gente.